Em nome de Jesus. Amém. Palavra de hoje pela manhã não é uma palavra de encorajamento, de fé, para você sair aqui jogando as cadeiras para cima e tal. Não é. É uma palavra de capacitação para você cumprir a missão. À noite eu vou trazer uma palavra sobre o poder da restituição de Deus. E aí então essa será uma palavra de fé, de encorajamento, de profecia sobre a sua vida, sobre o ano que está começando. Mas agora de manhã eu quero me dedicar a capacitar você, segundo os princípios da palavra de Deus, para como você cumprir a grande comissão. Ontem eu encerrei aqui com os líderes contando um conto que eu vi num livro que eu estudei alguns anos atrás, sobre uma entrevista, um bate-papo de Jesus quando ele chegou nos céus, de volta, depois de ter sido ressuscitado. Ele sentou com os anjos numa assembleia e os anjos começaram a perguntar para ele como é que foi a missão e tal, me fala, e dificuldades, o que aconteceu, blá, 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 blá. E lá pelas tantas, e Jesus contando, lá pelas tantas, um anjo da boca mole perguntou para ele assim: escuta, mas o senhor encerrou a missão? Ele falou: não encerrei, eu só comecei. Ele falou assim: mas quem vai encerrar? Ele falou: os meus 12 amigos que eu deixei lá, aqueles que eu andei com eles 3 anos e meio, compartilhei da minha vida, treinei eles, deixei eles lá para concluir a missão. Aí o anjo perguntou para ele: mas o senhor tem certeza do que o senhor está fazendo? E se esses caras esquecerem a mensagem? E se eles forem cuidar da vida deles? E se desobedecerem os seus mandamentos? Não é possível que o senhor não tenha um plano B. Fala aí qual é o plano B. Eu falei assim: eu não tenho nenhum plano B. Eu só tenho um plano. E é esse que eu fiz. E a missão está dada na mão deles. E eu conto com eles. Então, você é o plano A de Deus. Eu vou partir do pressuposto hoje aqui que todos vocês são discípulos de Jesus. Todos. Eu não vou falar uma linguagem assim, como eu já disse, de uma palavrinha de fé, de consolo, de afagar o seu ego, de enxugar suas lágrimas. Não é, à noite será assim, mas de manhã não. De manhã aqui é um CT, é um centro de treinamento aqui nesta manhã, que eu quero compartilhar com você, porque você é o plano A de Deus. Você é o plano A de Deus. Você acha que em Paranaguá existem pessoas carentes da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, pessoas que estão indo para o inferno? Sim ou não? Você viu quantas cadeiras vazias tem do seu lado? Como é que essas pessoas vão chegar aqui? Você trazendo o Ademar de Campos aqui, anunciando a cidade dos alto-falantes, eles nem sabem quem é o Ademar de Campos. Ah, vou trazer o Ronaldo Bezerra. Eles nem sabem. Não, vou trazer a Aline Barros. Não vai, nem sabe que é a Aline Barros. Você falar que vai trazer o Fernando de Sorocaba, aí eles sabem quem é. Fernando de Sorocaba vai estar na nossa comunidade. Aí você pode até cobrar ingresso que eles pagam. Mas como é que eles vão chegar até aqui? Então, você que veio hoje aqui, eu estou enxergando você como um potencial multiplicador e concluidor, se existe essa palavra, da missão que Jesus começou. Se você é um cristão, pressupõe que você é um discípulo de Cristo. Se é um discípulo de Cristo, você deseja cumprir a missão que Ele te deu. Porque as pessoas mais realizadas neste mundo, as pessoas que mais prosperam neste mundo, no quesito cristã, são aquelas que estão com a mão no arado e cumprindo a missão. Porque na igreja tem 2 tipos de pessoas. Tem os produtores de frutos, que frequentam a igreja, estou falando, Não na igreja corpo místico, esse não.
Mas na igreja instituição, na igreja prédio, na igreja reunião, tem dois tipos de pessoas. Tem os produtores de frutos e os consumidores. Eu estou enxergando você como um produtor de fruto, como um multiplicador da missão que o Senhor te deu. Então vamos ao texto que eu quero tomar como base, Evangelho de João, capítulo 4, o encontro de Jesus o famoso encontro de Jesus com a mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele teve de passar por Samaria. Chegando ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José, o poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Imagina o calor que estava, né? Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para eu beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado para comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Presta atenção nessas expressões que eu vou enfatizando aqui. Os judeus, eles evitam, recusam-se a ter contato com os samaritanos, porque os samaritanos para eles era o povo fora da aliança. Eles eram o povo da aliança com Deus e os outros não. É como se fosse nossos dias hoje, nós cristãos e os ímpios lá fora. Então os judeus tinham este paradigma na cabeça deles. Se recusavam a ter contato com os samaritanos, porque eles não viviam debaixo da aliança de Deus, não faziam parte do povo de Deus. E a mulher então virou-se para ele e disse assim: você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Jogou uma minhoca na cabeça dela, né? Jogou uma interrogação na cabeça dela. Verso 11: mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. Jesus está falando de uma coisa e ela está entendendo outra. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó e seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo mais terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Já imaginou? Ela se torna uma fonte, esta água quando ingerida, ela se torna uma fonte que brota dentro dessa pessoa e então lhe dá vida eterna. Você acha que a mulher entendeu alguma coisa? Nada, não entendeu nada. Jesus falando de um assunto e ela falando de outro, parecia uma conversa de maluco ali, né? Mas Jesus foi em frente na missão dele. Aí então, aquilo despertou uma curiosidade nela. Ela parou e falou: que papo que é esse aqui? Olha só o que Jesus disse: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que jorra dentro dele e lhe dará vida eterna.
Por favor, Senhor, dá-me dessa água. Disse a mulher: assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água. Ela se interessou pelo resultado de nunca mais ter sede, nunca mais ter trabalho de buscar água, mas ainda ela não estava entendendo o que Jesus estava propondo para ela. Aí então Jesus ativou o modo ofício de profeta dele, porque Jesus tinha os 5 dons, né? Tudo dentro dele. Ele era apóstolo, ele era profeta, ele era mestre, ele era pastor e ele era evangelista, tudo dentro dele. Ele carregava os 5 ministérios dentro dele. Aí então Jesus ativa esse modo profético, no verso 17, 16, ele disse assim: vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois já teve 5 maridos, e não é casada com o homem que você vive agora. Ou seja, você já está no 6º relacionamento. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, samaritanos, afirmamos que é aqui, no monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, que Cristo significa Messias, é ungido de Deus, virá, e quando ele vier, ele então nos explicará tudo. Então Jesus disse a ela: sou eu o que fala com você. Naquele momento seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que se conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço, correu de volta para o povoado, dizendo a todos, voltou para o povoado que ela vivia, e não escapou ninguém. Se ela disse a todos, é porque ela disse a todos. Se a Bíblia diz que ela disse a todos, eu creio que ela disse a todos, não é uma figura de linguagem. Ela disse a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Ela nem tinha total certeza ainda. Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida a ele aqui? Então Jesus explicou: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Jesus nunca para a obra no meio, né? Vocês não costumam dizer: ainda há 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta, olhem as cadeiras aqui vazias nessa comunidade, olhe para Araguá, olhe a região aqui, olhe, vejam, os campos estão maduros para a colheita, os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia quanto o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe? E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho, agora vocês ajuntarão a colheita. 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou.
creram em Jesus por causa do que ela testemunhou, do que ela contou para eles. E qual foi a mensagem qual foi a teologia que ela apresentou tão impecável? Ele me disse tudo que eu já fiz. Ela só falou do que ela experimentou, mais nada. Não falou de Bíblia, não falou de adoração, não falou de nada. Ela só contou para as pessoas aquilo que Jesus havia feito na vida dela ou falado a respeito dela. Verso 40, quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos, agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Muito bom. Então vamos aqui, com base nessa história conhecida de vocês, vamos aqui mostrar para você. É um treinamento que eu vou fazer aqui com você hoje. Lamento muito os líderes não estarem aqui, porque você vai saber mais que eles. Mas você ensina a eles. Pega o dom que Deus te deu, fala: vem cá, você não estava lá, mas eu vou te ensinar o que eu aprendi. Você vai ser a mulher samaritana da vez e vai contar para todo mundo. Eu tenho descoberto, com base numa frase que eu ouvi, que eu não sei o autor dela, e por isso não dou o crédito a ela, eu descobri o seguinte: que o óbvio só é óbvio para uma mente instruída. Enquanto uma pessoa não é instruída, não é ensinada naquilo que você sabe, aquilo que é óbvio para você, não é óbvio para ela. Por exemplo, vou dar um exemplo que está vindo na minha cabeça aqui sem pensar muito. Imagine, nós estamos numa cidade litorânea. Imagine que a pessoa, um grupo de moças e rapazes estão na praia e estão vindo para casa sem nenhuma canga, sem nenhum short, estão vindo de sunga e biquíni para a praia. Com cidade litorânea. Aí eles passam aqui na frente, eles falam assim: uma igreja, que música legal, vamos entrar lá. É óbvio para você que elas não estão com roupa adequada, e as meninas vêm com fio dental e sentam aqui na frente, todas elas. É óbvio para você que elas estão com uma roupa inadequada para o ambiente que você está. Mas para elas não é óbvio. Porque elas vão no mercado, não vão? A pessoa não vai de biquíni no mercado? Vai. Tem uns e outros que é até um atentado de violência ao pudor, né? Mas por quê? Porque não é óbvio para elas. Elas não foram ensinadas. Não foram instruídas. Então, muitas vezes nós não fazemos as coisas, nós não praticamos determinados princípios, nós não executamos uma tarefa, porque nós não fomos instruídos, não fomos ensinados. Não é que a gente não quer, a gente não sabe. A gente não sabe. E quando se trata, por exemplo, do tema que eu vou falar com você aí, vamos ver se vai aqui mesmo, ver se é verdadeiro. Bora? Nossa. Não é isso que eu queria. O slide, por favor. Coloca o slide aí. Aí. Alguém, você vai mexendo naqueles fios ali, mas não vai dar certo não. Será que alguém pode tirar aquele microfone central ali? Deitar o carinha para ele não... Olha aqui. Na questão do evangelismo pessoal, que é o tema que eu quero dar continuidade aqui ao que eu comecei ontem. O que ocorre? Muitas pessoas, por causa do seu temperamento, por causa da sua personalidade, eles têm maior facilidade para falar para as pessoas.
Eles têm maior capacidade de comunicar com outros. Mas nem todos têm. Tem pessoas que são mais tímidas. Mas um outro lado, tem pessoas que são comerciais, como eu costumo dizer, né? São faladeiras e tal, mas elas não sabem o que comunicar. Então, às vezes, ao invés dela pregar a mensagem correta, ela prega a mensagem torta. Ela complica a mensagem. Por quê? Porque não foi instruída. Então, eu estou alarmado com um dado que eu ouvi esses dias. Eu tenho participado tenho feito parte de um grupo chamado Go Action. É um trabalho de evangelismo global que chegou nas minhas mãos aí porque Deus queria mexer comigo. E através de um amigo que fazia tempo que eu não via, e eu tenho participado de alguns seminários, e eu estou assim, impactado e sendo renovado nessa questão da evangelização pessoal. Eu não estou falando para você ser um pregador de púlpito, um evangelista de massa, não, é no pessoal. E esses dias eu fiquei alarmado participando de um seminário, onde o cara que está pesquisando isso o mundo todo, ele trouxe um dado assim, impactante para mim. Ele disse que 5% no mundo cristão, são os que levam uma pessoa a Cristo. Apenas 5%. 95% dos crentes não levaram e não levam ninguém a Cristo. Eu concluo que esses caras vivem para si mesmos. Eu concluo que a maioria dos frequentadores de igreja, das duas uma, ou eles estão enfastiados, eles estão cheios, eles não têm interesse, não têm fome mais, estão apáticos. Vou dar um dado para você, de um crente raiz que sou eu. Eu nunca na minha vida, estou falando de antes de ser pastor, tá? Eu nunca na minha vida fui em apenas um culto de domingo. Eu nunca. Desde o início da minha conversão, eu me interessei em aprender, em crescer, em frutificar, em cumprir a missão. Porque eu vi na Bíblia que aquele que foi transportado do império das trevas para o reino da luz, ele carrega uma missão dentro dele, carrega uma mensagem. Eu entendi e aprendi que aquele que começa a seguir a Jesus, coloca a mão no arado e tira a mão do arado, não está apto para o reino. Eu aprendi na minha vida cristã que ao ser transportado do império das trevas, do reino das trevas para o reino da luz, eu mudei de reino, portanto eu mudei de senhorio. E agora eu tenho que viver uma vida para agradar ao meu Senhor. Então, desde quando eu cheguei na comunidade, em 84, 41 anos atrás, eu sempre fui nos dois cultos, 9 da manhã e 7 da noite. E eu morava a 22 quilômetros da igreja sede. E no encontro de jovens aos sábados. Então, hoje nós estamos cada vez mais, desculpa aqui o meu desabafo, mas só para dar uma conscientizada para você dentro do que eu vou falar, nós estamos cada vez mais entregando menos. A nossa entrega para Deus não vai aumentando, ela vai diminuindo, Robson. Eu estou aqui hoje, eu estou entregando 70, entreguei 70 em 2024, ao invés de fazer um plano para entregar 80 em 2025, eu falo, não, esse ano eu preciso cuidar mais de mim mesmo. Eu preciso cuidar mais de mim, eu preciso ter qualidade de vida. E nós vamos entregando cada vez menos. Só que a iniquidade está aumentando cada vez mais.
O que eu tenho presenciado de crente... E quando chegou a pandemia, então? Tem gente que não voltou para a igreja até hoje. E não é só aqui. Eu sei da história daqui, que alguns de vocês me contaram. Eu sei da história da comunidade da Zona Sul. Eu sei da sede. E eu sei de Hermelino Matarazzo. Eu sei de São Bernardo. Eu sei de várias. Gente que até hoje está lá na sua casa, de shortinho. Quando muito com uma TV ligada num culto, que não necessariamente da sua igreja local. E fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas eles não estão cultuando, não estão. Eles não estão nem assistindo, eles estão ouvindo, enquanto fazem outras coisas. Então nós estamos vivendo um cristianismo cada vez mais opaco, cada vez mais morno. E vai ser um vômito geral da boca de Deus no final, que eu não quero nem ver. Então eu estou aqui nesta manhã para despertar você e capacitar você a fazer a coisa mais básica, mais simples e única, que é cumprir a missão, dar continuidade na missão que Jesus nos confiou, porque você é o plano A de Cristo, Ele não tem outro plano. Então vamos aqui de maneira bem simples, e agora vai ser mais rápido que essa leitura aí para contextualizar você. Por que as pessoas não evangelizam? Vamos partir do pressuposto. Das duas, uma. Ou elas não experimentaram nada, elas são religiosas, são simpatizantes do Evangelho, mas não tiveram o impacto da presença de Cristo na vida delas. Porque quando se tem esse impacto, é impossível deixar de falar. A mulher samaritana, Jesus não deu ordem para ela, nada. Ela largou tudo, ela ficou tão impactada com aquilo, ela largou aquele cântaro e saiu anunciando. Para todos da sua aldeia. Sem receber nenhum treinamento. Ela não recebeu o que você vai receber aqui hoje. Mas ela teve uma experiência genuína com Cristo, impactante, que ela não conseguiu se conter. Mas não custa nada ensinar, porque a gente elimina a outra desculpa. Eu sou tímido, eu não falo porque eu não sei, eu nunca fui ensinado, eu nunca fui treinado. E ok, sem problemas. Eu tive as duas coisas, eu tive uma experiência com Cristo verdadeira e também fui ensinado. Já participei de vários simpósios, seminários e tudo mais de evangelismo e outras coisas ao longo da vida, assim como você que já tem uma certa caminhada. Então, mas qual que é a diferença? É a prática. Se você só participa de seminário, de encontro e conferência e não pratica nada, melhor você não gastar dinheiro com isso, não. Não vai praticar, você vai só atrair condenação para você. Então, 3 passos aqui no evangelismo pessoal que quero compartilhar com você nesta manhã. Bora. Olha lá. Primeiro. Qual que é o primeiro? É o outro ou esse? Vamos ver. Não, aqui está para frente, aqui está para trás. Aí, 3 passos. Aqui agora para frente. Então, eu fiz um resuminho aqui de algo que eu aprendi recentemente com esse grupo aí. Realinhei algumas coisas, alguns conceitos que eu sabia, de outras maneiras, mas isso aqui eu achei bem simples. E eu acabei de participar, o comecinho do ano, em janeiro, de uma palestra, e sábado passado, casualmente, eu participei de um dia inteiro de um treinamento. Vocês estão sendo cobaias aqui, ou privilegiados, não sei qual a melhor coisa, que nem na comunidade Zona Sul eu ensinei ainda, vou começar a bater nisso lá em março. Então, 3 passos no evangelismo pessoal. Primeiro, você tem que estar motivado pelo amor de Deus, pelas pessoas, pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. O que leva a pessoa a evangelizar? Ela está cheia do amor de Deus, está transbordando. E então,
Ela tem o Espírito Santo dentro dela, que a ensina todas as coisas, que ajuda ela a conectar e fazer as perguntas certas e entrar nos assuntos. E outra, ela conhece o mínimo da palavra de Deus. Essas são as 3 coisas que motivam. Então, nesse materialzinho que eu fiz um resumo dele aqui, que é uma cartilha que eles colocaram nas nossas mãos lá, diz o seguinte: primeiro, você vai aprender como iniciar uma conversa, como compartilhar o Evangelho e como levar uma pessoa a Cristo. Esse material está aí para vocês depois, eles podem colocar no grupo de liderança o PDF para você. Então, como iniciar uma conversa? Porque nós precisamos, para evangelizar alguém, você tem que parar e dar atenção. E às vezes esse é o nosso maior problema. Nós vivemos tanto para nós mesmos que nós não paramos para dar atenção aos outros. E aí, as oportunidades não surgem. Mas se você parar para ouvir as pessoas, as oportunidades vão pular na sua frente. Então, como iniciar uma conversa, como compartilhar o Evangelho e como levar uma pessoa a Cristo. Primeira coisa, baseado tudo nesse contexto da mulher samaritana aí, do encontro de Jesus com ela. Busque um ponto de contato com aquela pessoa. João 4,7 disse: veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse: dá um pouco de água para mim. O ponto de contato ali era a água. Ele estava num poço. Então ele aproveitou aquela circunstância da água. Os dois tinham algo em comum. Então ele conectou esse ponto de contato com a mulher e começou uma conversa. Agora eu volto a dizer, para evangelizar, você precisa se interessar pelo outro. Não dá para você enfiar um folheto na caixa de correspondência por baixo da porta do seu prédio e nunca falar para a pessoa. Isso não é evangelismo, isso é panfletagem, é outra coisa. Isso é mala direta. Jesus não mandou a gente fazer mala direta nem panfletagem, ele mandou a gente conectar com as pessoas. Então, Jesus veio um ponto de contato. Então, esse é um exemplo. Mas qual outro ponto de contato que nós podemos ter? O que todo mundo tem? Agora um pouquinho para você me responder aí. O que todo mundo tem e você também tem? Fala aí uma coisa. Celular. O que mais? Uma coisa envolvendo pessoas. O que todo mundo tem que você também tem? E que tem foto dela no seu celular, por exemplo? Família. Eu abro meu celular aqui. Tela do meu celular. Tem aqui minha família. Normalmente, quando o cara ama a sua família, ama a sua mulher, normalmente ele tem uma foto dela no celular. No meu caso está aqui, de foto de abertura aqui da tela. Então isso aqui torna-se um ponto de contato. Estou lá com a pessoa, o celular abre aqui na mesa onde ele está, o cara olha, curioso, eu já levanto o celular para ele. Cara, vou mostrar para você minha família. E começo a falar, isso aqui é minha esposa, isso aqui é minha filha, eu faço isso. Isso aqui é meu genro, isso aqui é meu filho, minha nora e minha netinha. Você tem família? Pergunta. Tenho. Só mostrar a foto da sua família? Aí já mostra. Aí deixa ele falar. Você ama a sua família? Família é uma dádiva de Deus, não é? Você começou já a conversa. Porque você encontrou um ponto de contato. Você ama a sua mulher? Você pode começar a pisar num terreno já, um campo minado. E a oportunidade continua. Eu já, no passado. Mas, você sabe que eu já passei por isso também? Houve um momento na minha história
que também o amor deu uma arrefecida lá em casa. As lutas, as pressões. Mas eu superei isso. E hoje eu vivo uma vida maravilhosa. Quer saber como eu superei isso? O cara já inclina a cabeça para frente assim, ó. Eu encontrei Jesus. Encontrei Jesus. E quando Jesus entrou na minha vida, aí você desenrola a conversa. Você encontrou um ponto de contato. E através de uma foto do celular, através do carro que o cara se interessou. Pô, você tem um Lamborghini também? Tem uma Lamborghini. Cara, mas a minha é diferente. Como que a sua é diferente? A minha tem uma história. Quer saber da história? A história é a seguinte. Lá atrás, quando eu pedi a Deus, e Deus me deu este carro, me deu, papapá, papá. Você já põe Jesus e Deus na conversa. E depois já arremata dizendo, mas meu coração não está nisso aqui não. Isso aqui só foi uma oportunidade, foi um presente que Deus me deu, mas isso aqui, a hora que apareceu o apartamento que eu estou para comprar aí, não tenho apego nisso aqui não. Aí o cara fala, nossa, mas o cara não tem apego às coisas. Então, nós precisamos procurar ponto de contato para falar com as pessoas. Bora? Opa. Busque um ponto de contato. Então, como iniciar essa conversa? Seja cordial, sorria para a pessoa que você está falando. Comece a conversa com um assunto da vida cotidiana, algo que você interage com ela ali. Faça uma boa pergunta. O que houve que seu casamento está assim? Ah, estou com problema com meu filho, mas o que houve? Faça boas perguntas. Faça um ato de bondade para a pessoa. Pague aquele café para ela. Pague aquele almoço para ela. Peça a ela para, no finalzinho da conversa, fazer uma oração por ela. Não é eu vou orar por você. Não, não existe esse negócio de vou orar por você. Eu nunca oro pelas pessoas. As pessoas vêm pedir, pastor, o senhor ora por mim? Ora agora, vem cá. Nada de ficar se acumulando na hora. Eu estou com um problema com meu filho lá em casa, ele está meio rebelde. Como é que é o nome dele? João, vamos orar pelo João, que pai, abençoa o João e tal. Que ele se conecta o cara com você na hora. Isso é muito simples. É um ato de bondade, pode ser uma oração, pode ser um presente, pode ser um monte de coisa. Segundo, demonstre interesse pela pessoa. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, samaritano, uma água para beber? Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo a água, você teria pedido e lhe daria água viva. Ele se interessou. Ele podia falar, essa mulher não entende nada. Isso, não vou nem perder tempo, vamos embora. Cadê os discípulos? Dá licença, moça, eu vou ali. Nós fazemos isso às vezes. Mas Jesus não. Ele dava atenção às pessoas. Ele se conectava olho no olho. Demonstra interesse. Terceiro, conte sua história. Está tudo misturado já no que eu já falei, né? Conta a sua história. Jesus declarou, eu é que estou falando com você. Jesus contou rapidamente quem ele era ali. Conte a sua história, conte o que Deus fez na sua vida. A maior e mais poderosa forma de evangelizar é o seu testemunho pessoal, não é o conhecimento bíblico. Porque se a pessoa não conhece a Bíblia, não crê na Bíblia, como é que você faz? Ela vai começar a debater com você. Mas quando você age como o cego de nascença de João 9 agiu, acabou. Mas ele era pecador, como é que ele curou você? Me conta aí. Ele falou assim, você era pecador, não sei, só sei que eu era cego, agora eu vejo. E aí? Contra fatos, não argumentos. Então, conte a sua história.
E agora aqui caminhando para o final, como compartilhar o Evangelho? É você lembrar que Deus tem um plano, o que nós chamamos na Comunidade da Graça é o projeto eterno de Deus. Eu fiz uma outra forma, uma vez lá na nossa comunidade, para explicar aquilo que normalmente eu faço num guardanapo de papel, quando eu estou falando de Jesus para alguém num restaurante, tomando um café, eu pego um guardanapo de papel e faço um desenho para ela. Mas esse desenho que eu vou fazer aqui hoje, que eu tirei uma foto para você, é mais simples que eu fazia ainda. Mas que lá também era a maneira que eu tinha aprendido e agora eu uso os dois. Então, compartilhar o Evangelho é você falar do projeto eterno de Deus. E aqui, você que é membro da Comunidade da Graça, conhece a Bíblia, aqui você vai viajar. Haja tempo para você falar aqui. Você sabia que Gênesis 1, 26 diz que você foi feito à imagem e semelhança de Deus? Você sabia que lá em Gênesis 1, 28, Deus criou você para que tivesse domínio sobre todas as coisas? Esse é o projeto original para você. Você exerce esse domínio? Não exerce, então você precisa voltar. Sabe por que você não exerce? Porque o pecado nos separou de Deus. Mas Jesus tem a solução para isso, que é voltar a implantar o reino de Deus nessa terra. Não é fazer você feliz, mas levar você para o reino, para você ser um cidadão do reino. Então, é mostrar o plano de Deus, mostrar o problema do pecado, mostrar o amor de Deus e perguntar para a pessoa, e aí, diante de tudo isso, qual a sua resposta? Simples assim. Então vamos lá agora a um desenho aqui. Olha aí. Eu aprendi com esse grupo aí, essas imagens aqui. Como levar uma pessoa a entrar no reino de Deus? Pensa um pouquinho no que está aí. Vê se você descobre. Vê se você mata a charada aí. Alguém quer arriscar, não? Eu já dei a dica ali. Ninguém quer arriscar? Ninguém quer arriscar nada, né? Você apontou o dedo aí, você está com vontade de falar. Tá não? Perdeu a vontade. Você estava só contando quantas bolinhas tinha ali. Vamos lá. Vou quebrar seu galho e vou ensinar do zero, hein? Olha aí. Olha como é simples. O coração é Deus nos ama. É o plano de Deus. É o projeto eterno de Deus. É o amor de Deus. E aí eu sei que nessa hora começa, você que já é cristão, conhecedor da palavra, começa a saltar textos da Bíblia na sua mente. Garanto que já está acontecendo nada. Estou lendo a mente de alguns, estou vendo, sabe aquelas bolinhas que aparecem no desenho? Estou vendo já, várias bolinhas pulando aí, Romanos 5,8, João 3,16, Gênesis 1,26, está pulando na sua cabeça. Deus nos ama. Isso aqui é o símbolo de quê? Qual que é o símbolo disso aqui da matemática? Divisão. O pecado nos separou de Deus. Deus criou você para você ter domínio. Você tem domínio? Eu sou mais dominado, eu sou PhD, como diria o nordestino, né? Pobre homem dominado. Eu sou mais dominado que domino, mas sabe por quê? Por causa do pecado. E aí você já chega com Gênesis 3. Adão e Eva, a queda do homem, está tudo na sua cabeça. Aí você, mas tem a solução de Deus para você, ó, e para todos nós. Jesus morreu para nos dar uma nova vida e a possibilidade de vivermos no reino. Porque João 3,3 diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. E depois o 7 fala assim, não pode entrar no reino. Então, enquanto as pessoas não são evangelizadas, o evangelho não é pregado de forma clara para elas não conseguem ver que o reino de Deus já veio.
Elas não conseguem enxergar que Jesus já veio, que está consumado, está resolvido. Elas estão como aquele guerrilheiro, que eu não sei, contaram essa história para mim, uma vez não fui atrás para saber os detalhes, mas parece que na Segunda Guerra Mundial, parece que foi nessa vez, encontraram um fugitivo de guerra no meio de uma selva. Ele estava fugindo há anos, aí quando achou alguém que conectou com o idioma dele, perguntou, cara, o que você está fazendo? Ele falou, estou fugindo da guerra. Ele falou, que guerra? A guerra que está acontecendo. Aí o cara falou, a guerra acabou há 2 anos. O cara, você estava de brincadeira. O cara estava 2 anos fugindo da guerra, no meio de uma mata, porque ele não sabia que a guerra tinha acabado. Então há muitas pessoas lutando contra um vício, lutando contra o pecado, lutando contra as enfermidades, lutando com os problemas da família, lutando sozinho, porque eles não sabem que a guerra já acabou. Eles não sabem que o problema já foi resolvido. Eles não sabem, por exemplo, que eles foram perdoados e eles estão vivendo debaixo de condenação. Você sabia que tem muita gente em depressão porque elas estão debaixo de condenação por um pecado cometido? Porque elas não sabem que elas não foram perdoadas. E como saberão, dizia lá Isaías, se não há quem pregue? Como saberão se nós crentes só pensamos em nós mesmos? A gente vem no culto para buscar uma bênção. Vem para resolver o problema quando já estão resolvidos os seus e os meus. Mas a gente não se apossou ainda, a gente não se apropriou daquilo que o Pai Celestial já fez para nós em Cristo Jesus. E aí nós vivemos só olhando a nossa condição, e nós não vivemos na nossa posição. Então, na nossa condição, a gente acha que está sempre faltando alguma coisa. Por isso que a gente vive, as nossas orações não são olhando para o próximo, é olhando para nós mesmos. A listinha de supermercado que a gente faz das nossas necessidades. Mas nossos vizinhos, nossos amigos estão morrendo, indo para o inferno ao nosso lado, e nós estamos falando, achando que não é comigo. Então, Jesus morreu e já ressuscitou, e está à direita do Pai, e está lá esperando o plano A dele acontecer. Está esperando eu e você, para que Mateus 24:14 se cumpra, e este evangelho do reino, não é levar a pessoa para a sua igreja, para a sua célula, é o evangelho do reino, ser pregado em testemunha a todas as pessoas, e então virá o fim. Ele está lá esperando. Ele não tem plano B, ele só tem plano A. Fala para a pessoa do lado aí, você é o plano A de Jesus. Ele não tem plano. E agora a prática disso vai nos levar a uma capacitação ainda maior. Leva esta igreja, Senhor, a ser uma comunidade evangelizadora. Não há como fazer discípulos sem pregar o Evangelho. Leva os jovens, leva as mulheres, leva os homens, leva os casais, as viúvas, os órfãos, os de menor idade, todos. Os profissionais liberais, os empregados, os CLTs, os PJs, todos, Senhor. Todos nós estamos capacitados e fomos chamados neste plano A de Cristo, de levar o Evangelho a toda a criatura. Ide por todo mundo, tu disseste, e pregai o Evangelho a toda a criatura. E este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as pessoas, em todas as nações, e então virá o fim. Leva-nos a apressar a Tua vinda, Senhor, através da pregação. Coloca diante de nós nessa semana pessoas necessitadas.
e que no contato com elas nós possamos praticar isso que ouvimos. Porque nós não queremos ser apenas ouvintes da palavra, não queremos ser consumidores de cultos e de programas, queremos e somos discípulos teus para cumprir a missão que tu nos confiaste, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a palavra do nosso Pai e o seu plano perfeito